o Senhor Jesus falando aqui à igreja de Filadélfia. E ele fala dessas pessoas que se diziam judeus, mas não eram, elas mentiam. E eu gostaria de chamar a sua atenção exatamente para essa expressão. Se dizem judeus. Porque por que uma pessoa se diz uma coisa? Ou melhor, o que significa o fato de que a pessoa se diz uma coisa? Significa que ela se considera aquilo. Ela se diz aquilo que ela se considera. Cada um se diz aquilo que se considera. E na vida existem duas, podemos dizer assim, considerações, talvez essa seja a palavra certa, não sei. Existe aquilo que eu me considero e existe também aquilo que Deus me considera. E ou eu vivo como aquilo que eu me considero, ou eu vivo como aquilo que Deus me considera. Existem essas duas formas de viver, como aquilo que eu me considero e como aquilo que Deus me considera. E olhando para esse mundo, nós podemos ver que a maioria das pessoas não vive como Deus as considera. Elas vivem sim como elas, como aquilo que elas se consideram. Elas vivem como aquilo que elas se consideram e ignoram aquilo que Deus as considera. Mas a questão é, quem tem a consideração certa? Quem tem a verdade ao nosso respeito? Será que nós mesmos ou Deus? Quem será que tem a verdade? Quem será que está certo e quem será que está errado? Eu, ser humano, eu corro o risco de fazer o quê? De me enganar. Quantas vezes na sua vida você não se enganou? Não é verdade? É só você observar. Você pensou que uma coisa era algo e depois você descobriu que não era nada daquilo. Quer dizer, você se enganou. Quantas vezes você já não se enganou com você mesmo? Você mesma. Então, quer dizer, eu, ser humano, eu corro o risco de me enganar. Mas a pergunta é, existe alguma possibilidade de Deus se enganar? Existe? Existe? Não existe. Então, o que será que é a verdade? Aquilo que eu me considero ou aquilo que Deus me considera? Certamente aquilo que Deus me considera. E se eu ignoro isso, se eu ignoro aquilo que Deus me considera, o que vai acontecer? Eu vou viver uma mentira, eu vou viver uma ilusão. Mas em algum momento eu vou me deparar com o quê? Com aquilo que Deus me considerava. Veja só um exemplo. O Senhor Jesus conta no Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículo 19, a história do rico e do Lázaro. Ele narra essa história e ele fala que o rico viveu de uma forma esplêndida, regalada, para se satisfazer. Mas por que ele viveu dessa forma? Por aquilo que ele se considerava. Esse rico não considerou aquilo que Deus o considerava. Ele considerou só aquilo que ele se considerava. Mas o que aconteceu depois que a vida aqui acabou? Ele pereceu. Ele foi para onde? Ele foi para o inferno. Então, quer dizer, ele viveu uma mentira aqui nesse mundo. Só que ele só foi descobrir que aquilo era uma mentira onde? Lá embaixo. Porque ele ignorou aquilo que Deus o considerava. Como é que será que Deus via a esse homem? Como é que será? A forma como ele vivia. Você acha que Deus via ele de uma forma boa? Uma pessoa que não estava nem aí para Deus, só estava preocupada consigo mesmo? Será? Com certeza não. Deus não considerava aquele homem como algo bom. Mas ele não estava preocupado com a forma como Deus o considerava. Mas é aí que está a questão. A forma como Deus considera uma pessoa é o que vai determinar qual será o fim dela. Não é a forma como eu me considero que vai determinar para onde vai a minha alma. E sim a forma como Deus me considera, aquilo que Deus me considera que vai determinar para onde vai a minha alma. Por exemplo, tem pessoas que se acham pessoas de Deus. Como o exemplo o Senhor Jesus falou aqui na carta, pessoas que se diziam judeus e não eram. Tem pessoas que se consideram pessoas de Deus, mas Deus não considera. Adianta o quê? Adianta o que a pessoa se considerar?
uma pessoa de Deus se Deus não a considera? Ela vai se enganar aqui, ela vai se iludir aqui. Mas depois que isso aqui acabar, ela vai descobrir a verdade. E o que vai permanecer não é aquilo que ela considerava, que é a mentira. Aquilo que vai permanecer é aquilo que Deus a considerava, que é a verdade, que vai durar para sempre. Tanto é que depois que o rico morreu, ele foi para onde? Foi para o inferno. E no inferno ele viu aquilo que Deus considerava. No inferno ele viu que importava sim aquilo que Deus o considerava. E é no inferno que, infelizmente, muitas pessoas são capazes de ver aquilo que Deus os considerava. Tem pessoas que aqui se consideravam pessoas de Deus, mas depois que tudo aqui acabou, viram que não eram de Deus. Por quê? Porque foram parar no inferno. Mas por que isso aconteceu? Porque essas pessoas ignoravam aquilo que Deus as considerava. Veja o exemplo dos fariseus. Eles se achavam homens de Deus. Mas olha como o Senhor Jesus chamou: raça de víboras, hipócritas, enfim. Toda sorte de adjetivos negativos. Olha como Deus considerava eles. Mas olha como eles se consideravam. E eles não estavam nem aí para aquilo que o Senhor Jesus falava. Assim como tem muitas pessoas que não estão nem aí para a forma como Deus as considera. Mas é aquilo que falamos. A forma, aquilo que Deus me considera, vai determinar o destino da minha alma. Quer dizer, será que não é importante onde eu vou passar a minha eternidade? Será? Será que não é importante o lugar em que eu vou ficar para sempre? Será? Se você fosse ficar para sempre no lugar, será que você não consideraria isso importante? Esse lugar importante? O lugar que você vai importante, será que você não consideraria se você fosse ficar para sempre no lugar? Com certeza. Mas o que vai determinar o destino da sua alma não é aquilo que você considera, que você se considera. É aquilo que Deus ele te considera. Essas pessoas se consideravam judeus, mas o próprio Senhor Jesus falou: não são. Não são. Ele falou: olha como é que Deus considerava essas pessoas. Não são judeus. Ele se considerava, mas ele mesmo disse: não são. Então, qual o julgamento vai prevalecer? O seu, o meu ou o de Deus? Qual julgamento será que vai prevalecer? Não é o meu, nem o seu, nem o de quem quer que seja, é o de Deus. Então a melhor coisa a fazer é parar de olhar para aquilo que eu me considero e me perguntar: poxa, meu Deus, o que o Senhor acha ao meu respeito? O que o Senhor pensa ao meu respeito? O que o Senhor pensa sobre mim, sobre o que eu tenho feito, o que eu tenho praticado? Se perguntar: poxa, Senhor, será que eu tenho feito aquilo que tem te agradado? Observar: poxa, será que eu tenho feito aquilo que tem agradado a Deus? Será que eu tenho agradado a Deus? Parar e se perguntar, porque é isso que vai determinar o destino da alma. O que eu me considero pode fazer alguma diferença aqui, mas não vai fazer diferença alguma depois. Vai fazer menor diferença depois. Tem gente que está no inferno agora, que achava que aqui era uma pessoa de Deus. O que isso mudou? Não mudou nada. Está no inferno do mesmo jeito. E para onde as considerações delas foram? Para o inferno. Literalmente foram para o inferno. Aquilo que ela se considerava foi para o inferno. Porque aquilo que Deus considerava, porque aquilo que Deus a considerava que nesse mundo também foi. Então, se eu ignoro aquilo que Deus me considera, é impossível que haja salvação para mim. É impossível. Então a pergunta é: o que será que Deus tem te considerado? O que será? Talvez você diz ser isso, isso, aquilo outro, porque você se considera isso. Mas o que ele tem a dizer ao teu respeito? O que Deus tem a dizer sobre você? Essa é a pergunta que eu gostaria de fazer a você. E você tem que pensar. Porque eu estou tratando aqui da sua alma. Eu estou tratando aqui da sua salvação. É algo seríssimo. Seríssimo. O que será que Deus tem a dizer ao teu respeito? O que será? O que você acha? O que você me diz que ele tem a dizer? Pense. Pense. Será que ele considera você como você se considera? Ou melhor, será que ele considera você aquilo que você se considera? É por isso
Que eu devo deixar de lado aquilo que eu me considero e devo parar. Poxa, o que Deus me considera? Deixa eu ver o que Deus me considera aqui. Ó, tem que mudar isso aqui, ó, tem que mudar. Sabe por que às vezes a pessoa não tá nem aí para aquilo que Deus a considera? Porque ela não quer mudar. Ela não quer deixar para trás aquilo que ela tá fazendo de errado. Mas se ilude aqui. Se ilude aqui. Depois não tem ilusão, não. Depois só sobra o quê? Depois só sobra aquilo que Deus considerava você. Depois só sobra aquilo que Deus tinha a dizer ao teu respeito. Foi aquilo que Deus, o Senhor Jesus deu aquele exemplo. Ele disse aqueles homens: apartai-vos de mim, vocês que praticam a iniquidade. Eles se consideravam pregadores, pessoas que operavam milagres, pessoas que, enfim, profetizavam e tal. Mas o Senhor Jesus os considerou praticantes da iniquidade. É assim que o Senhor os via. Mas eles se viam de uma forma totalmente diferente. Tanto é que foram até ele requerer alguma coisa. Mas não adianta nada. Eu me ver de uma forma e Deus me vê totalmente diferente. Então eu preciso me ver como ele me vê. Eu tenho que me considerar como ele me considera. Ou melhor, eu tenho que me considerar aquilo que ele me considera. Porque se eu me considerar aquilo que ele me considera, eu vou viver da forma certa. E no final eu não vou ter surpresa não, porque eu vivi a verdade. A verdade é aquilo que Deus me considera. Se Deus te considera, se aquilo que Deus te considera é uma coisa ruim, você tem chance de você mudar isso. Mas se você pega essa coisa ruim e joga para debaixo do tapete e vive como aquilo que Deus não te considera, você vai se enganar aqui. Mas isso vai ser tirado de debaixo do tapete depois. E aí você vai ver sua vergonha. Então é melhor descobrir a verdade aqui e mudar do que depois descobrir isso depois. Porque depois não adianta nada. O rico viu quem Deus o considerava onde? No inferno. Ele poderia mudar alguma coisa? Ele não poderia, já era, acabou. Então é melhor descobrir isso aqui, é melhor ver isso aqui, é melhor enxergar isso aqui. Você pode, onde você está, fazer o quê? Meu Deus, o que o Senhor me considera? O que o Senhor me considera? Porque eu me considero isso, aquilo outro. Mas o que o Senhor me considera? Eu quero saber. Porque eu não quero errar, eu quero acertar. Eu não quero me perder, eu quero ter a salvação. Simples. Aí Deus vem com a verdade. Eu te considero isso, isso, aquilo outro. Você tem que mudar. E aí tem salvação. Só não tem salvação onde a pessoa ignora aquilo que Deus a considera. Para se manter vivendo só como aquilo que ela se considera. Achando que por si só vai conseguir alguma coisa. Está perdido. Então se você quiser a salvação e você se fez essa pergunta e você viu que tem algo errado, se conserte aí onde você está. Fale com Deus nesse momento. É dada a você uma chance, uma oportunidade. E você vai fazer aquilo que você quiser com ela. Mas se você quiser a salvação, se conserta, se endireita. Se corrige nesse momento. Se volta para Deus nesse momento. Resolve a sua situação diante dele nesse momento. Porque o que ele mais quer é salvar. Mas ele não pode salvar alguém que não se vê como ele a vê. Ele não pode fazer isso se a pessoa não se considerar aquilo que ele a considera. Se ela não muda aquilo que ele pede para ela mudar. Se ela não deixa aquilo que ele pede para ela deixar. Se ela não para de fazer aquilo que ele pede para ela parar de fazer. Se ela não faz isso, ele não pode fazer nada por ela. Então se você realmente quer a salvação, se veja com os olhos de Deus. Veja aí o que você precisa mudar. Veja o que ele está pedindo para você deixar. Talvez há tempos que ele está pedindo para você fazer isso e você ainda não fez. E você continua postergando, protelando essa decisão. Faça isso agora. É a sua alma, é a sua salvação. Tome a decisão nesse momento. E viva como aquilo que Deus te considera. Não, Deus me considera isso aqui. Eu vou viver segundo isso aqui. Você quer ter um padrão daquilo aquilo que Deus te considera? Abra a palavra dele. E você vai ter um norte, você vai ter uma direção.
da forma como você deve viver. Ali está a verdade. Ali está a verdade. Não em mim, ou em você, ou em quem quer que seja, mas na palavra de Deus está a verdade. Aquilo que precisamos fazer está ali. Queremos viver de acordo com aquilo que Deus nos considera? Então vamos seguir aquilo ali. Porque do nosso jeito, da nossa maneira, não vai ter salvação. Se eu viver de acordo com aquilo que eu considero, eu vou me perder. De acordo com aquilo que eu me considero, eu vou me perder. Então, para ser salvo, eu tenho que deixar de lado o que eu me considero e ter que olhar para aquilo que Deus me considera. É isso aqui? Então tá bom, eu vou fazer isso aqui. É fazer isso a partir de hoje. Obedecer, se submeter, se sujeitar. Faça isso, obedeça a palavra de Deus. E você vai se tornar uma pessoa de Deus, obedecendo a palavra de Deus. Porque não é porque eu me considero o que eu sou, mas quando eu obedeço, eu sou uma pessoa de Deus. Porque quando eu obedeço, Deus me considera uma pessoa de Deus. Quando eu obedeço, não quando eu me considero, mas quando eu obedeço a sua palavra, quando eu me submeto a Ele, Ele me considera uma pessoa de Deus. E Ele me considerando uma pessoa dele, não tem como eu não ter salvação no final. Então é com isso que você deve se preocupar. Esquece aquilo que você se considera e se concentre naquilo que Ele te considera.